Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 18, na verdade, né? E nós vamos apresentar o culto que seria e deveria ter sido apresentado. Nós preparamos para a data do aniversário da nossa igreja, que foi dia 12. E, infelizmente, nós tivemos um problema técnico e não pudemos colocá-lo à disposição dos irmãos. Então, o culto desta noite será um culto celebrativo, comemorativo, aos 23 anos de nossa igreja. Este culto que nós havíamos preparados para segunda-feira passada, dia 12. E nós selecionamos algumas músicas que foram executadas em nossa igreja há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Vamos mostrar fotos desde do terreno, da preparação, enfim, da forma como estava se construindo o nosso templo, até chegar aos nossos dias atuais. Então, nosso culto hoje é um culto de gratidão a Deus, mas um culto também de lembrança, porque não existe futuro sem passado. O povo não pode esquecer a sua história. As pessoas que por aqui passaram, os pastores que por aqui passaram, enfim, os irmãos que ajudaram e trabalharam muito para a construção do nosso templo. Devemos orar e agradecer a Deus por cada vida que passou nesta igreja. Irmãos que chegaram com tantas questões e que foram restaurados e agora estão servindo o Senhor em outros lugares, em outras igrejas. Louvado seja Deus por tudo isto. Mas eu quero convidar a você nesta noite. Vamos ver que alguns hinos executados, seja dueto, seja prelúdio, a maioria deles foram gravados por uma câmara com o nosso irmão Leandro, que senta no primeiro banco. Não tinha intenção de mostrar, ele apenas gravava e ele cedeu essas gravações que ele tinha no celular dele, não é? Então nós vamos ver isto, mas vamos lembrar com muito carinho, com muita gratidão a Deus por esses momentos. Foram aqueles momentos simples e humildes que nos trouxeram aonde nós estamos hoje, para a glória de Deus. Louvado seja Deus por cada irmão que tocou, que pregou, que executou aqui na igreja uma obra e um ministério específico dado por Deus. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um desses nossos irmãos. Por isso eu quero convidar a você a adorar a Deus comigo, relembrando desses 23 anos da Igreja Batista da Praia. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar ao Senhor, vamos cultuar ao nosso Deus. Deixe-me iniciar orando. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, porque essa igreja é a Tua igreja.
Durante esses 23 anos, o Senhor nos dirigiu, o Senhor nos conduziu. Te louvo e te agradeço por cada pastor que aqui passou, por cada ministro que aqui passou. Te louvo, Senhor, por cada professor da escola dominical. Enfim, Senhor, por cada membro que passou por esta igreja e hoje te serve em outros lugares. Te louvamos, Senhor, por cada um deles. Aceita a nossa gratidão e o culto que te prestamos como gratidão. E relembrando esses 23 anos de existência de igreja organizada, Senhor. Muito obrigado por esta linda e bela história. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olá, amada igreja. Eu venho aqui hoje para falar de um tema de pertencimento. Gostaria de começar falando sobre um conceito. Conhecer a história da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, isso é muito importante para que nós possamos nos sentir pertencentes, termos esse sentimento de pertencimento a esses contextos. Em relação à igreja, é a mesma coisa. Quanto mais nós conhecemos sobre a Igreja de Cristo, mais nós nos sentimos pertencentes a ela, parte dela. E você conhece a história da igreja onde você congrega? Por isso nós vamos hoje relembrar um pouco da nossa história. Da história da Igreja Batista da Praia no dia do seu aniversário. Quando é que ela foi criada? Quem estava lá? Onde estão esses irmãos que nos trouxeram esse legado tão importante? Já se vão 23 anos desde aquele 7 de setembro de 1997, quando iniciaram-se os trabalhos da Missão Batista Praia da Costa, sob a orientação do Espírito Santo de Deus e a aquiescência da Igreja Batista da Praia da Costa. Hoje nós conhecemos como Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, que é de onde nós viemos. Sua primeira diretoria tinha como presidente o pastor interino, o pastor Hilton Pereira. Como vice-presidente, o irmão Esdra Nunes. Segundo vice-presidente, o irmão Joadir Vieira. Como primeira tesoureira, nossa querida irmã Valdecir Matos Grifo, e o segundo tesoureiro, o irmão Eduardo Alexandre Paiva Clava. Na primeira secretaria, o irmão Paulo Fernandes Trindade. Na segunda secretaria, o irmão Sandro Gui Franzotti. Desses, é só nós olharmos para o lado e nós poderemos ver alguns deles ali, os colunas da Igreja Batista da Praia. Esdra, Joadir, Valdeci, Eduardo Clava. Pouco mais depois de um mês da organização da Missão Batista Praia da Costa, em 12 de outubro de 1997, portanto fazendo 23 anos nessa segunda-feira, com a presença de 55 membros, tivemos o concílio examinatório que converteu em igreja aquela congregação, aquela Missão Batista Praia da Costa. E assim foi, instalada inicialmente na Avenida São Paulo, depois na Avenida Hugo Musso, nascia então a Igreja Evangélica Batista Praia da Costa. Mais ou menos 3 anos depois, em 7 de janeiro de 2001, a igreja ganhou seu endereço definitivo, onde hoje nós estamos, na rua Dr. Jairo Matos Pereira, 621, com o nome denominacional, lá na convenção, de Segunda Igreja Batista Praia da Costa. É assim que a placa na frente da igreja define.
Com a chegada do pastor Vanedson Ximenes, que completou 10 anos de ministério, há poucos meses, parece que foi ontem, né? Tudo passa muito rápido. A nossa igreja então ganhou o nome de Igreja Batista da Praia. Um nome mais fácil de você pronunciar, de falar sobre ele. Nesses 23 anos, além do pastor Vanedson, seu pastor atual, a igreja teve 4 pastores. O pastor interino, o pastor Hilton Pereira, que atuou em diferentes períodos, em 1997 e 98, sendo sucedido pelo pastor Luiz Eduardo Novaes entre 97 e 98. Depois, o pastor Elierte Santos Pereira, 1998 e 2000. Aí nós tivemos aí um intervalo sem um pastor presidente, para em 2002 então assumir o pastor Edivandro Fernandes Carlos, que foi o nosso pastor de 2002 até 2010. E agora, como o seu 5º ministro do Evangelho, seu 5º presidente, o pastor Vanedson Ximenes, que tomou posse no dia 13 de junho de 2010. Nós somos desafiados, meus irmãos, pelos dias atuais, a sempre nos mantermos firmes no nosso compromisso de amor, de fé e de consagração cristã, declarando o nosso amor por meio do serviço, da dedicação e, sobretudo, do testemunho pessoal, que sempre foi, é e sempre será a principal força da Igreja de Cristo. O testemunho pessoal. Sim, nós amamos a igreja porque ela foi organizada por Jesus Cristo e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela e nem contra ela. Essa garantia é nos dada em Mateus 16, 18 pelo próprio Jesus Cristo. Nós amamos a igreja porque através dela nós somos desafiados a crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É assim que nos ensina Pedro na sua 2ª carta universal, apostólica, 2ª carta, capítulo 3, versículo 18. Nós amamos a igreja porque nela nós temos a oportunidade de exercer os nossos dons, não para a nossa própria edificação, mas para a edificação do corpo de Cristo. É assim que Paulo ensina na carta à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Sim, a igreja é por nós amada, porque nela nós cultivamos a comunhão com outros irmãos e crescemos juntos, até que todos sejamos perfeitos em unidade. E quem nos ensina é o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. Sim, nós amamos a Igreja de Cristo e amamos a Igreja Batista da Praia, porque ela promove o reino de Deus nesse mundo. E nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Essa é a lição que nos deixou a igreja primitiva, lá no 1º século, conforme o registro de Atos, capítulo 4, versículo 20. A nossa congregação é a nossa aldeia de fé. Como registra o escritor e poeta russo Tolstói, como é que nós haveremos de cantar o mundo, de encantar o mundo, se nós não cantarmos a nossa própria aldeia? E para ficarmos com a revelação como nós gostamos, lembremos de João, o apóstolo amado, quando ele nos ensina que se nós não amamos ao nosso irmão, a quem nós vemos, se nós não amamos a nossa congregação local onde estamos, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? E como nós podemos dizer que amamos o céu onde nós ainda não estamos? Estes são tempos desafiadores. São novos tempos, novos padrões, são novos costumes, novas linguagens a nos desafiar. Mas esta é e sempre foi e sempre será a trajetória da Igreja de Cristo, influenciando
mais do que sendo influenciada pelo mundo que a rodeia, mas estabelecendo com a sociedade uma troca, um diálogo transcultural para revelar um modelo de viver que deve atrair novos seguidores a Cristo. Parabéns, Igreja Batista da Praia, por sua história, marcada por desafios, conquistas, vitórias, que continuarão sendo características permanentes de uma igreja cujo Senhor é Jesus Cristo. Continuemos firmes em nossa marcha de fé, pois aquele que em nós começou esta boa obra, certamente a aperfeiçoará até o dia final. Aleluia. Amém.
Nós ouvimos o histórico da nossa igreja, fatos ocorridos durante esses 23 anos, vidas que aqui passaram e que tiveram o cuidado, a proteção do Senhor. Irmãos queridos que agora estão aqui em nossa igreja trabalhando e servindo ao Senhor. E tudo isso é muito especial. Então nós vamos fazer uma oração de consagração, uma oração de gratidão nesses 23 anos. Eu quero convidar você a unir o seu coração ao meu, o seu sentimento ao meu, de toda a igreja, e juntos nós vamos expressar a nossa gratidão a Deus. Ore comigo agora. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos por esses 23 anos de existência desta tua igreja. Aqui muitas vidas foram alcançadas e transformadas. Outras vidas foram reconciliadas. Outras restauradas. São tantas vidas que aqui passaram e estão em muitos lugares neste país e no mundo, Senhor, que foram alcançados pela Tua palavra e pelo Teu poder. Louvado seja o Teu nome pela existência dessa igreja. Pai, nós queremos colocar essa igreja nas Tuas mãos. Queremos consagrá-la ao Senhor, ela é Tua, Senhor. Cumpre a Tua vontade, realiza o Teu querer em nosso meio e na vida dessa Tua igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós te louvamos por esses 23 anos de existência e que muitos anos ainda possamos viver aqui para contemplar a Tua formosura e o Teu poder nesta igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor.
Amados irmãos, estamos comemorando 23 anos de organização da nossa igreja. Foi um domingo, dia 12 de outubro de 1997, às 15 horas, quando realmente organizamos a Igreja Batista da Praia. Nascia naquela tarde uma criança que hoje completa 23 anos de idade. Graças a Deus por realmente termos uma igreja que está com sua sede própria, reformando o próprio templo. Estamos realmente trabalhando e Deus tem abençoado muito a nossa igreja. 23 anos, essa criança que nasceu e hoje completa, graças a Deus, porque também os 23 anos representa um salmo da Bíblia, 23, quando diz: Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada tem nos faltado. Deus tem abençoado a nossa igreja, ela tem sido criada dessas bênçãos que Deus tem nos dado. Obrigado por essas coisas. Lembramos, irmãos, também que o 23 é um número composto de 2 organismos. O 2 representa realmente comunhão na igreja, comunhão uns com os outros. Enquanto que o 3 representa a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós podemos, nessa hora, estarmos aqui felizes diante de Ti, diante da igreja e diante de Deus, porque tem nos abençoado, tem guardado e tem protegido a sua igreja. Também nós queremos agradecer pelo ministério do pastor Ximenes, bem como o pastor Josias entre nós. Obrigado a todos vocês e uma boa noite. Sou grato a Deus por ter recebido o convite do pastor Ximenes para pertencer à Igreja Batista da Praia. Tenho trabalhado, tenho servido a meu Deus devido a este convite. Sou grato a Deus também porque aqui tenho estudado a palavra de Deus e cujo professor, irmão Ezra, tem sido uma maravilha na minha vida. Eu amo a minha igreja. Olá, irmãos. São 23 anos de vida da Igreja Batista da Praia. Muitas bênçãos temos desfrutado neste lugar e estamos felizes por pertencer a essa família Igreja Batista da Praia. Que o Senhor nos abençoe e que nos fortaleça cada dia. E, ó Deus, que nós possamos continuar firmes no propósito de levar a palavra de Deus, alcançando aquelas pessoas que necessitam de transformar as suas vidas. Grandes maravilhas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que o Senhor nos abençoe e que muitos e muitos anos venham servindo ao Senhor neste lugar. É um prazer desfrutar dessa família tão maravilhosa, com pessoas tão especiais. Um grande abraço ao pastor Vanedson, à irmã Eide, pastor Josias e toda a direção da igreja. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Estamos comemorando mais um ano de aniversário da nossa igreja. Essa comunidade, esse ajuntamento, essa família. E é assim que eu tenho me sentido, desde que eu encontrei os irmãos, desde que o Senhor me colocou no meio deste povo, a Igreja Batista da Praia. Desde o início, eu não conhecia muita gente, não conhecia muitos irmãos, mas eu fui muito bem recebido por todos e Deus me deu a honra de servi-los e os irmãos também me serviram e juntos nós servimos ao Senhor. Eu peço a Deus que continue nos abençoando e que me permita ainda devolver muito para os irmãos do que os irmãos fizeram por mim. Agradeço aos irmãos, agradeço aos pastores por tantas vezes que os irmãos e os pastores me ajudaram. Passamos momentos felizes juntos, momentos tristes, mas um cuidando do outro e o Senhor cuidando de todos nós. Que Deus abençoe os irmãos, as nossas famílias. Parabéns à nossa igreja. Um abraço a todos. São 23 anos de Igreja Batista da Praia e eu agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que faz parte dela. E eu agradeço muito a Deus também porque há quase 10 anos eu cheguei nela e fui tão bem recebido. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe sempre. Quero parabenizar a Igreja Batista da Praia pelos 23 anos de existência. Quero dizer da minha alegria em fazer parte da igreja e o meu desejo é que essa igreja possa servir para
alcançar muitas famílias, assim como alcançou um dia nós que fomos recebidos com amor, com carinho, fomos aconchegados, aprendemos muito sobre o Evangelho, ainda temos muita coisa para aprender sobre as coisas de Deus, mas que essa igreja possa receber mais e mais famílias e mais famílias encontrem ali um local onde eles possam conhecer Jesus, onde eles tenham o prazer de se sentir acolhidos como em família, que é essa a forma como nós nos sentimos. Que a Igreja Batista da Praia seja uma grande família de Deus e que continue a cada ano crescendo, prosperando, fazendo com que o reino de Deus possa prosperar aqui na terra. Esse é o meu desejo, são os meus votos, os meus e da nossa família, e que Deus possa estar abençoando a todos. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua mão de poder
que ao longo dos 23 anos de vida desta igreja, pôde nos trazer à memória quão grandes são os teus feitos e as tuas obras, e podemos relembrar com estas imagens todo o cuidado, todo o zelo do Senhor e tanta coisa boa que aconteceu. Agradecemos pelas lágrimas derramadas, pelos brados de celebração, pelas crianças que nasceram, os irmãos que passaram pela vida desta igreja e hoje já estão na glória. Agradecemos pelos casamentos que foram feitos aqui, os bebês consagrados neste altar, os batismos, a comunhão dos santos no Senhor, a proclamação do teu evangelho neste lugar. Bendito seja o Senhor. Obrigado por esses 23 anos e que a tua mão de poder permaneça neste lugar. E que muitas outras coisas, muitos outros milagres aconteçam na tua bênção nesta casa. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Nesse instante nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós temos a alegria de ter o pastor Reinaldo Arruda, que é pastor da Igreja Batista Alvorada, ali em Belo Horizonte, professor de teologia, um amigo, um educador, sobretudo um homem de Deus, que é de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração dele para as nossas vidas. Que possamos, nesse instante, pararmos um pouco e ouvirmos o que Deus tem a nos dizer através do seu mensageiro, pastor Reinaldo. Nos traga a palavra de Deus, que Deus possa usá-lo poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Querido pastor Reinaldo. Olá, meus amados irmãos, que satisfação enorme estar com vocês. Sou o pastor Reinaldo Arruda Pereira, os irmãos devem se lembrar de mim, já estive aí há um tempo atrás com os irmãos, e hoje numa data também muito especial, comemoração dos 23 anos da Igreja Batista da Praia, um privilégio muito grande estar com os irmãos, e eu queria parabenizar vocês por essa data festiva, pela existência dessa igreja, mas também parabenizar o pastor Ximenes pela condução desse rebanho na presença do Senhor. Portanto, parabéns, Igreja Batista da Praia, que o Senhor esteja abençoando ricamente cada um dos irmãos. Eu estive pensando aqui, meus amados irmãos, e comemorar um aniversário, especialmente de 23 anos, como é o caso desta igreja, nós precisamos ter 3 olhares quando estamos em comemoração, numa data festiva como essa. O primeiro olhar é aquele direcionado ao passado. E olhar para o passado significa render louvores ao Senhor nosso Deus por tudo o que esta igreja já viveu. E mais do que isso, pelas bênçãos e vitórias alcançadas em cada dia, em cada mês e em cada ano. O segundo olhar, meus amados irmãos, que é importantíssimo e que a igreja precisa aprender, é olhar para o presente. Quando nós olhamos para o presente, nós sabemos que Deus continua a agir e atuar na vida da igreja. Deus atua no aqui e agora dessa igreja, porque este Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o Deus da esperança, como os irmãos afirmam. Os dias atuais, meus amados, são dificílimos, não são nada fáceis. Haja vista esta pandemia da Covid-19, que é terrível e que muito tem entristecido e machucado o nosso coração. No presente, no aqui e agora, nós precisamos vivê-los na dependência de Deus. Esse Deus deve ser a marca do nosso presente. O terceiro olhar, meus irmãos, é direcionado para o futuro. Daí a importância desta igreja, nos seus 23 anos, a partir de agora, começar a planejar o amanhã, a sonhar com o futuro, com muita fé em Deus. Quem tem o Deus da esperança, olha para o passado com gratidão, olha para o presente e vive esse presente com muita fé e convicção, pois sabe que Deus não falha jamais. Mas olha também para o futuro, sem medo e com muita prospecção. O Deus da esperança, independentemente de qual seja o futuro, Ele estará conosco. Ele estará com os irmãos. Ele estará com esta igreja. E eu queria aproveitar essa comemoração, essa reflexão bíblica e utilizar o próprio texto de Romanos no capítulo 15, o versículo 13, a parte A. O texto diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o versículo 13, conforme lido, tem como ênfase o Deus da esperança. Essa expressão é a chave para a nossa compreensão, não somente desse versículo, mas também de todo o capítulo 15 de Romanos. O versículo de número 13 tem a garantia de como vivermos em tempos sombrios, como vivermos em tempos de tamanhas dificuldades como esse que nós estamos vivendo. Nesse versículo, nós encontramos 3 das mais importantes
temáticas da fé cristã: a esperança, a alegria e a paz. O Deus da esperança é o modelo teológico, é o modelo de fé adotado por Paulo neste capítulo, e que é também o modelo de fé, de vida, que deve ser adotado pela Igreja Batista da Praia. Então, meus amados irmãos, vejamos como este modelo aparece no texto de Paulo em Romanos, no capítulo 15. No versículo 5, Paulo destaca que o Deus da esperança é também o Deus da paciência e da consolação. Deus é a origem, o autor absoluto da paciência e da consolação. Em Deus, o Deus da esperança, essas duas virtudes existem ao mesmo tempo, e nele não há falhas ou ausência delas. Não há mínima condição, como igreja, como irmãos, de desenvolvermos estas virtudes sem o Espírito Santo e a palavra do Senhor. Este modelo teológico adotado por Paulo aparece também no versículo de número 33. E Paulo destaca que o Deus da esperança é também o Deus da paz, como ele assinala no versículo 13, conforme nós lemos. Este Deus de paz traz pacificação para o nosso coração na hora da adversidade, na hora da tristeza, na hora da turbulência. Essa vida de paz que Deus nos oferece, nós podemos desfrutar, nós podemos cultivar, porque é o Deus da esperança que nos dá a paz. Lá no versículo 13 que nós lemos, alegria e paz estão juntas. E o apóstolo Paulo, ao invocar essas duas virtudes teologais, frutos do Espírito Santo, ele faz em favor dos filhos de Deus, que somos nós também. E Paulo fundamenta a alegria e a paz que ele invoca a nós no Deus da esperança. Somente a esperança criada por Deus assegura a cada um de nós, a esta igreja, alegria e paz. E estas duas virtudes, esses dois frutos, em plenitude. E quando esta esperança se encontra presente na nossa vida, na vida da igreja, certamente a alegria e a paz se tornam abundantes. Em nós, filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus, que esta igreja da Praia o é, a alegria e paz são frutos do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Mas eu queria destacar aqui um pouco mais a alegria. Portanto, sobre a alegria, Paulo, lá em Filipenses no capítulo 4, assim nos desafia a viver. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meus irmãos, não é a pandemia, não é um problema financeiro, não é uma enfermidade, não é uma turbulência social, não é um problema econômico que vão tirar a nossa alegria. Nesta carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 7, o próprio Paulo fala também de paz no texto, no versículo 7 do capítulo 4. Paulo declara-nos da seguinte forma, a respeito da paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então as dificuldades da vida não são suficientes para eliminar, para retirar do nosso coração a paz. Você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, por que é que o Deus da esperança é também o Deus da paz para cada um de nós? Ora, o Deus da paz nos separou para uma vida diferente. Nos separou para uma vida comprometida com a santidade. E essa santidade se concretiza na conservação da nossa integridade, da nossa conduta correta em tudo que vivemos. E Paulo, escrevendo novamente aos Tessalonicenses no capítulo 23 da primeira carta, ele começa afirmando algo assim essencial para nós, e eu queria compartilhar com os irmãos esse texto de Tessalonicenses na primeira carta, o versículo 23. E Paulo começa afirmando da seguinte maneira, no sentido de nos consolar, mas também nos desafiar a vivermos uma vida de santidade para com o nosso Deus. E o texto diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros
irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Deus nos dá paz, nos dá alegria e nos santifica para que vivamos uma vida de integridade. O que nós precisamos fazer, na verdade, é aplicar em nossa vida esta alegria e paz que são condicionadas pela esperança que Paulo fala lá em Romanos. Da mesma maneira, esta alegria e paz juntas promovem a esperança. Tal como afirmamos anteriormente, a plenitude de alegria, a plenitude de paz invocadas por Paulo tem a finalidade, meus amados irmãos, finalidade importantíssima na nossa caminhada de fé, aumentar mais e mais a esperança no nosso Deus, aumentar mais e mais a esperança no Deus que é a própria esperança. Eu quero compartilhar, encerrando essa reflexão com esta igreja, com os irmãos, 3 aspectos muito importantes. A Igreja Batista da Praia tem a esperança. Os irmãos não podem jamais se esquecer disso. E é por isso que os irmãos compartilham a esperança. É por isso que os irmãos compartilham a alegria. É por isso que os irmãos compartilham a paz e vivem em paz. A Igreja Batista da Praia tem a esperança. E esta esperança, por ser originada em Deus, ninguém a pode eliminar. Meus irmãos, vivam a esperança. Preguem a esperança. Compartilhem a esperança. O segundo aspecto importante, a quem a igreja deve levar a esperança. À luz da experiência com Deus, os irmãos devem levar a esperança a todas as pessoas que estão desesperadas, abatidas, apequenadas. E a vida, meus amados irmãos, por proceder de Deus, não pode ser apequenada. Os irmãos devem levar a esperança a quem não tem alegria, a quem não experimentou a paz de Deus. Então, que Deus possa alimentar os irmãos com alegria, com paz, e tudo isso só é possível no Deus da esperança. Então fica aqui essa palavra, dessa meditação bíblica, para que os irmãos continuem a perseverar, seguindo este Deus que é o Deus da esperança. Só Ele pode enriquecer a vida desta igreja. Portanto, que Deus abençoe os irmãos. E que Deus esteja à frente de todo e qualquer projeto ministerial dessa igreja. Que a paz de Jesus, que a alegria que vem do nosso Deus, seja com cada um dos irmãos. Um abraço do pastor Reinaldo. Até mais. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Reinaldo, pela mensagem que ele nos trouxe. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela vida do pastor, pela família que ele tem, pelo ministério. E esperamos que ele possa estar conosco, falando pessoalmente no nosso culto presencial. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra. Te agradecemos e desejamos, ó Pai, que Tu possas abençoar de forma grandiosa e poderosa a vida do pastor Reinaldo, bem como toda a sua família e a sua igreja ali em Belo Horizonte. Ser com Teu servo, Senhor. Derrama graça, paz e poder sobre a vida dele. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Em seus olhos
Louvamos ao Senhor por todos esses momentos que relembramos, não é? Desde o início do templo, da escolha do terreno, então da construção. Como foi bom ouvir isto. Obrigado por cada um desses irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos terminar este culto dizendo que nós temos um Deus maravilhoso que nos ama e tem muito a ser conquistado e muitas coisas ainda a fazer como igreja de Jesus Cristo. Um legado nos foi deixado. Cabe-nos agora prosseguir na obra do Senhor. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Pai, nós te louvamos por este culto, nós te louvamos por esta oportunidade de expressar a nossa gratidão e relembrar cada momento e cada vitória obtida no nome do teu Filho Jesus Cristo, na aquisição deste terreno, na construção deste templo, naqueles irmãos que puderam dar-se o máximo para que hoje possamos desfrutar deste belo templo, deste belo lugar. Ó Senhor, eu os coloco em tuas mãos e louvo por cada um deles. Obrigado por este culto, aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que amam e servem ao Senhor, em toda a face da terra, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Jesus.